Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Jânio aqui. Vamos dar início à nossa aula tutorial como montar um slide simples para uma apresentação acadêmica. Antes de dar início ao nosso slide de fato, gostaria de mostrar para vocês alguns detalhes em relação a esses temas que são sugeridos aqui pelo próprio PowerPoint, que é o programa mais utilizado para montar slides acadêmicos. Eu vou falar dos temas mais utilizados, no caso tem esse Caixas, tem esse Faceta, que é um bem utilizado, Galeria também é muito utilizado. Porém, vou utilizar como exemplo, para essa aula de hoje, o Faceta. Como assim? Exemplo do quê? Exemplo de por que, às vezes, não é a melhor escolha trabalhar com esses temas prontos do programa PowerPoint. Então, vamos abrir aqui diretamente o tema. E eu vou mostrar para vocês alguns porquês de não utilizar esse tema. Ou pode até utilizar, porém deve-se ter uma atenção redobrada. Vou colocar um título geral aqui na nossa capa, né? Então, vamos lá. Como montar seu slide. Notem que o tipo de alinhamento está um alinhamento à direita. Isso já foge da regra básica, né? O natural de se ler da esquerda para a direita. Então se alinha à esquerda ou centralizado. É o básico. Quando se adiciona outro slide aqui, aí desta vez vamos ter o título normal, né? Primeiramente colocar aqui uma introdução. E aqui é onde será redigido as outras informações, né? Então, logicamente, vou colocar algumas coisinhas aqui. E qual é o maior problema? Isso é dado por falta de atenção. Que normalmente não se respeita a arte do slide. É muito, mas muito comum, já vi várias e várias vezes, ser utilizado esses temas e não se atentar que tem uma letra que está sobrepondo as cores mais fortes do slide. Então isso atrapalha muito. Tem que se entender que esse tipo de tema pode ser utilizado, porém a atenção tem que ser redobrada quanto o espaço de trabalho que deve ser utilizado. Então vou até colocar aqui, preencher essa minha forma para vocês entenderem. O espaço que vocês têm de trabalho é este. Não é para ser adicionado nada nessas partes onde pode passar por essa linha ou por essa outra. Então assim, se está iniciando e tem que ter essa atenção um pouco maior, que às vezes é difícil para as primeiras apresentações, é melhor que não utilize esse tipo de tema aqui, tá? Então, apesar de ser um teminha bonito, bacana, interessante, a tua área de trabalho fica reduzida e como não tem essa experiência de notar isso, acabam cometendo bastante erro, fazendo uso indevido dos temas que são legais, porém às vezes não são bem aproveitados. O que eu faço? Os meus slides e o que eu recomendo é que se inicie em um plano branco. Vamos lá para um slide. De forma normal, vou alterar aqui o meu design e vou para um básico, tranquilo. Aqui nesse slide básico nós vamos ter uma liberdade maior de espaço de trabalho. Então isso é muito bom porque podemos aproveitar toda essa área com informações válidas, informações diretas, não é para encher de texto. Vou passar as dicas passo a passo. Então o que eu queria mostrar inicialmente era essa diferença entre utilizar um tema pré-montado e utilizar um template branco, normal, que aí a partir desse momento nós vamos construir com as nossas próprias características o nosso slide ideal para a nossa apresentação acadêmica. 2 horas depois. Então, abri aqui um novo slide e vamos dar início à montagem da nossa apresentação. Lembrando que é uma apresentação acadêmica, portanto, vou tratar isso como um tema relevante para a parte acadêmica.
Primeiro passo, nosso primeiro slide logicamente será a capa. Então vou colocar aqui o nosso tema geral, que será tipos de trabalhos acadêmicos. Beleza. Essa parte aqui é muito importante, que lembrem se há ou não necessidade de colocar alguns elementos, como logo da instituição, por exemplo. Precisa ser colocado? Sim ou não? Depende muito. Se for uma apresentação de aula, de uma matéria, algo do tipo, não vejo essa necessidade. Se for uma apresentação oficial do seu trabalho de conclusão de curso, aí sim, é necessário seguir uns padrões diferentes. Dependendo da instituição, ele terá as normas, tanto de como redigir seus trabalhos acadêmicos, como de apresentá-lo também. Então, existe padrões de cada instituição de slide, especificamente. Mas no caso, considerando que esse seja um trabalho acadêmico para ser apresentado em uma aula, válido uma matéria de um professor, algo do tipo, pode trabalhar dessa forma. O tamanho da fonte, extremamente relevante. Tá? 60 é um tamanho bem legal. Menor do que 54 não fica legal, tá? Então no mínimo 54, eu uso 60 até 72 aqui, é um tamanho legal. Eu vou usar um 72, que fica um tamanho bem agradável para a gente trabalhar. Outro ponto, se é a capa, ela tem que ter um impacto. E esse impacto a gente consegue fazendo uso de ilustrações, de figuras, de imagem. Isso é muito interessante para uma apresentação. Então, para eu conseguir pegar imagens interessantes e principalmente imagens que eu possa usar sem ter o perigo de estar fazendo uso de uma imagem particular na qual eu não tenho direito. Então, eu utilizo um site. Esse aqui é o site, vou deixar o link na descrição, que é o site Unsplash. Ele é muito bom, porque você consegue imagens de alta resolução, de alta definição e todas sem direitos autorais. Então vamos considerar aqui nosso tema. Vou mostrar para vocês apenas um exemplo de pegar a primeira imagem. E aí as demais eu já tenho salvo aqui no computador, vou só jogar lá no slide para vocês. Vamos pesquisar por trabalhos acadêmicos. Porém, aqui essas palavras-chave que devem ser colocadas, elas não podem ser colocadas em português. Então se tem dificuldade em escrever diretamente no inglês, joga ali no tradutor, volta para cá, escreve. Então, se é um trabalho acadêmico, estamos trabalhando com estudantes. Então, vou utilizar a palavra-chave estudante. Temos aqui algumas opções. Vou procurar algo legal aqui, diferente. Vamos lá. Essa aqui, eu acho que essa aqui funciona legal. Funciona legal ali na nossa capa. Então eu posso simplesmente copiar e vou colar lá. Beleza, tá aqui a imagem. Tem que dar uma esticadinha aqui. Encolhida aqui. Ok. Então vamos organizar isso aqui. Jogar essa imagem para trás. Exibir. Aí você pode falar, nossa, ficou terrível. Porque o preto aqui, essa imagem escura, não está dando para entender muito bem. Mas vamos corrigir isso aqui de uma forma que tudo ficará bem mais claro. Mudar a cor dessa fonte aqui para branco. E mesmo assim não está legal, porque também tem tons claros na imagem de fundo. Então, para evitar isso e deixar que a gente possa utilizar, fazer com que a gente possa utilizar essa imagem de forma tranquila, eu vou inserir aqui um retângulo e vou formatar ele sem contorno e com preenchimento preto. Já que agora minhas letras são brancas, vou com o botão direito aqui e vou em formatar forma.
vai aparecer essas opções aqui, onde temos preenchimento e a magia da transparência. Então, se a gente deixar ele transparente aqui, não precisa ser muito. Vamos colocar 40% de transparência. Tá ótimo já. Então, 40% de transparência e tem que ser recuado. Por quê? Você tem que passar esse retângulo transparente para que ele fique atrás das letras. Então, vou recuar novamente e agora sim, dá para ver claramente o nosso título aqui. E a imagem de fundo ainda passa a mensagem. Então, esse aqui é o nosso primeiro truque, que dá para ter um efeito muito legal no teu slide. Então, o título está ok. Outra informação que deve conter na capa é o nome do apresentador, ou, no caso, eu. Vamos só modificar a fonte. Ok. Nome tá aqui do título tá ok. Vou só modificar a fonte porque eu prefiro trabalhar em Arial. Arial é uma letra mais preenchida, mais cheinha e passa um pouco mais de clareza. Eu vou colocar um negrito aqui também para ficar bem nítido mesmo o nosso título. Vou colocar o nome do apresentador aqui nesse cantinho. Ok, aqui está pronto a nosso slide de capa. Vou passar para vocês mais outros 2 slides e aproveito para dar uma dica importante que antes de começar a fazer slide você tem que ter uma relação ali, o script certinho do que você quer falar. Porque às vezes nós vamos preparando o slide de forma livre, no final das contas a gente não consegue ter essa visão geral e quando a gente vai fazer a apresentação parece que aquele slide está deslocado. Não havia necessidade de ele estar lá ou não, então para a gente não perder tempo, porque montar slide requer tempo, você tem que escolher a imagem certa, a fonte certa, o tamanho, ajustar, isso requer muito tempo. Então, tenta ao máximo ver como um todo o teu slide, a tua apresentação. Então, logicamente, teremos que ter uma introdução sobre o tema que será tratado, né? E depois vai ter os tópicos passo a passo. Então, como estamos trabalhando com tipo de trabalho acadêmico, aqui especificamente eu vou colocar os principais tipos. Então, vou colocar aqui, ó, tipos de trabalhos. Então, aqui eu estou apenas identificando o que vai ter em cada slide. E cada slide tem que ter apenas uma ideia especificamente. Você não pode falar, olha, aqui eu vou falar do tipo de trabalho, mais a conclusão, mais isso, mais aquilo. Não. Cada slide tem que ter uma ideia única. Você concluiu essa ideia, passa para um próximo slide e o próximo slide dentro de uma sequência lógica do teu trabalho como um todo. Mas cada slide ele tem que ser completo. Ele tem que passar a informação direta do que para a qual ele foi criado. Vamos voltar aqui no nosso slide de introdução e fazer o seguinte. Então, nesse slide de introdução, nós vamos usar a mesma técnica que foi utilizada ali na capa. Vamos ter uma imagem de fundo, jogar ela para trás, alterar a cor das letras, copiar esse retângulo transparente aqui, recuar ele. Como eu estou escrevendo em Arial, tudo vai ficar em Arial. Trabalhos acadêmicos. Opa. Branco também. E aqui vamos criar algo bem legal mesmo, que é alguns tópicos. Então esses tópicos, se eu estou falando de trabalho acadêmico, eu tenho que imaginar a sequência. O trabalho acadêmico ele foi criado para quê? Para levar informação. E essa informação naturalmente são ideias de alguém.
que devem ser construídas de forma sistemática e padronizada. Sistemática aqui. Então, nossa introdução vai ser basicamente essa. São trabalhos acadêmicos que levam informação, que essas informações são ideias de outros autores, ideias de pesquisadores, de cientistas, as quais são construídas de forma sistemática e padronizada. Para enriquecer esse nosso slide aqui, vamos utilizar algo bem simples, uma ferramenta já existente aqui no PowerPoint. Nós vamos inserir e vamos inserir esses ícones. Ícones são bem legais de ser inseridos. Então vamos procurar ícones que têm relação com a informação, ícones que têm relação com a ideia e colocar ele ali no slide. Eu vou dar uma cortadinha só para não ficar muito extenso o nosso vídeo. Ok, aqui está nossos ícones. Vou adicionar um aqui só para exemplo. Então, considerando que queremos colocar esse telefoninho aqui. Então, clique duplo nele, ou clica nele selecionando inserir. Ele vai aparecer aqui da corzinha preta. Você pode vir aqui no preenchimento, você pode ir e preencher ele da cor que quiser. Eu coloquei um verdinho claro para dar um destaque. Poderia ser um amarelo, por exemplo. Também ficaria legal. Aqui no nosso último slide aqui, que são apenas 3 para mostrar o exemplo, até mesmo para a gente não demorar muito tempo, já que o slide requer tempo, como já dito, vamos aplicar outra estratégia, a utilização de outra ferramenta aqui também do PowerPoint, bem legal, que são esses Smart Arts. Aqui eu fiz algo bem simples, bem como já foi mostrado. Imagem no fundo, transparência preta, usei o Smart Art do tipo hierarquia, coloquei trabalhos acadêmicos e os principais tipos de trabalhos acadêmicos que eu quero falar. Então, resumo, e aí eu falo do resumo, relatório, fechamento e por aí vai. Então, esse é nosso tutorial de hoje, algo curto, porém acredito que eu tenha passado algumas informações, e se você concorda com isso, não posso deixar de pedir para que curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os colegas. Ressalto de forma geral que o tamanho da fonte é algo crucial. Eu tinha falado do tamanho aqui da capa, né, que eu utilizava até 72, né, variando no mínimo 54, no máximo 72. Nos outros slides segue basicamente isso, o título eu uso 44 e não uso fonte menor do que 28 no corpo do slide. Então é isso, tudo de bom e até a próxima.